Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora vamos para a aula 2, que vamos falar sobre tipos de ações. Antes disso, se você está gostando aqui do canal, gostando dessa série de vídeos, eu peço que você clique em curtir, me ajuda demais. Compartilhe com quem se interessa sobre o assunto, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos lá direto ao assunto. Tipos de ações. Lembrando que esse é um curso de ações de maneira prática e descomplicada. E essas vão ser as perguntas que eu vou responder hoje nessa aula 2. Quais são os tipos de ações que existem? Na prática, o que muda dependendo do tipo de ação que eu escolher? Como saber qual tipo de ação comprar? Como saber se uma ação ordinária ou preferencial? E as units? Então, de maneira prática, se você comprar uma ação ordinária, você passa a ser um sócio da empresa e tem direito a votar e ajudar a empresa a tomar decisões. Se você comprar, no entanto, uma ação preferencial, você não pode votar, a não ser em raríssimas ocasiões. E você praticamente é um financiador da empresa. Você basicamente é um sócio que entra só com dinheiro. Não tem aí quase hipótese alguma. É muito raro mesmo, são raras as hipóteses em que você pode efetivamente votar. Então falamos aí sobre os dois tipos de ações que existem, ordinárias e preferenciais. Antes disso, pessoal, só lembrar uma coisa. Embora esses são os dois tipos de ações que existem, existe também a possibilidade de você comprar na Bolsa de Valores uma unit. A unit ela não é um tipo de ação específica. Na verdade, quando uma ação a gente fala que ela é unit, ela mescla, é um pacote de ações que tem tanto ordinárias como preferenciais. Tá? Na prática, você quando compra uma unit, você compra um pouco de ação ordinária, um pouco de ação preferencial e a proporção de cada uma delas dentro desse pacote vai depender do que a empresa definiu. Tá bom? Eu, deixei até aqui ressaltado, particularmente sempre dou preferência a uma ação ordinária. Se a empresa tiver as duas ações disponíveis para comprar no mercado, eu opto pela ordinária. O Fundamentei, gente, é um site muito interessante que traz informações sobre isso. Inclusive, eu entrei em contato hoje com a pessoa que gerencia o site, né? O dono do site também tem um canal aqui no YouTube, que é Eduardo. Eduardo, muito obrigado por você ter deixado eu utilizar aqui as imagens do site, por ter me autorizado. Obrigado pelo retorno, inclusive, bem rápido. Agora, pessoal, vou mostrar o site para vocês, que é o www.fundamentei.com. Ele existe a versão paga e a versão gratuita. Se você está investindo na Bolsa de Valores, lá tem informação sobre diversas empresas. Vai ser muito útil para você mesmo e vai te dar mais segurança, assim como dá também para mim, para investir em ações na Bolsa de Valores. Eu vou só abrir aqui para vocês um pouco do site e também ele vai ajudar a explicar essa minha preferência por ação ordinária. Então, pessoal, aqui a gente tem a ação do Banco Itaú. Vocês podem perceber aqui que Itaú tem ITUB 3 e ITUB 4. Esses são os códigos das duas ações do Itaú negociadas na Bolsa de Valores, na B3. Já já vou explicar essa diferençazinha de 3 e 4, mas veja bem, a ação do Banco Itaú tem um controlador. O Banco Itaú, na verdade, tem um controlador, que é o próprio Itaú Unibanco Participações e Investimentos Itaú Itaúsa, que também é uma empresa, a Itaúsa também é uma empresa cotada na Bolsa de Valores. Veja bem, a empresa ela possui aí 9,1% de ações preferenciais com free float, ou seja, negociadas no mercado, o resto está na mão da empresa, dos donos da empresa, né, dos demais donos. E tem 91,9% das ações preferenciais disponíveis aí no mercado, ou seja, um free float maior para as ações preferenciais do que para as ações ordinárias. Na prática, o que isso impacta? Se a empresa tem um free float pequeno, né, nas ações ordinárias, significa que ela tem menos ações ordinárias em circulação, menos ações ordinárias para serem disponibilizadas no mercado em geral. Então, se você tem quantias muito grandes de dinheiro, milhões ou bilhões, pode ser que se você precisar comprar ou vender uma ação ordinária do Banco Itaú, você tenha certa dificuldade. Se não é este o seu caso, que eu acredito que não seja, não é o meu também, isso aqui pouco vai fazer diferença. É um free float baixo, eu concordo, mas para quem movimenta poucas quantias, isso aqui não deve atrapalhar não. Tá? Mesmo tendo pouco free float, eu ainda prefiro dar preferência para a ação ordinária do Banco Itaú do que para a ação preferencial do banco. E uma explicação é simples. Vejam vocês
as pessoas que controlam a empresa, que tem a maioria das ações, que é o Itaú Unibanco Participações e a Itaúsa. Reparem, nenhum dos dois tem preferencial. Ou seja, quem manda na empresa não tem nenhuma ação preferencial. Se nem eles que mandam decidem, né, tomam as principais decisões da empresa, têm as ações preferenciais, por que eu terei ação preferencial? Se porventura lá na frente alguma decisão puder impactar aí as duas ações, qual você acha que os donos da empresa, né, os controladores da empresa, vão se preocupar mais em não prejudicar? O tipo de ação que eles têm ou a ação que eles não têm? Provavelmente eles não vão prejudicar as próprias ações. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E um outro fator, quando você tem uma ação ordinária, você passa a ter direito a voto. E esse voto ele tem um valor. Né? Quem quer tomar as decisões da empresa precisa adquirir aí grande parte das ações ordinárias. Você não vai ter essa ação para você votar na Assembleia. Você até pode fazer isso, você pode participar da Assembleia e votar. Só que o seu voto ele vai ter um peso muito pequeno. Um peso muito pequeno mesmo, porque o seu voto no meio desses milhões de votos possíveis, aí não vai ser praticamente nada. Então você não vai conseguir realmente ditar os rumos da empresa. O interessante seria você realmente aqui optar pelas ordinárias para ter a mesma ação que o controlador, que é quem toma as principais decisões da empresa. Uma outra prova também, trouxe aqui as ações da Azul. A Azul é uma empresa aérea, vocês conhecem. Ela só disponibiliza ações preferenciais na Bolsa de Valores. Ela não te deixa votar, ela não te deixa, digamos assim, ser o sócio votante da empresa. Você não pode participar da empresa. E o que chama bastante atenção é que o próprio dono, praticamente aqui, ó, que é esse cidadão aqui, ele tem 67% das ações ordinárias, ou seja, ele tem 67% dos votos. Ele quase que sozinho toma as decisões da empresa. Na verdade, se ele quiser tomar a decisão sozinho, ele toma, porque ele tem 67% das ações ordinárias. Vejam, ele não tem quase nada de ação preferencial. Ora, se fosse tão bom assim ter ação preferencial, por que o senhor David Gary Neeleman, não sei como é que fala o nome dele, não tem aí praticamente nenhuma ação preferencial? É um dado que chama bastante atenção. Então, um motivo para você ter ação ordinária não é você votar na Assembleia, mas sim você ter a mesma ação que as pessoas que tomam as decisões da empresa. Esse, para mim, é o principal motivo para isto. Como eu disse antes, eu sempre dou preferência para uma ação ordinária. A preferencial unit eu compro em raríssimas ocasiões, apenas se eu gostar muito da empresa e a empresa não oferecer uma ação ordinária. Mas isso é muito raro. Inclusive, se a empresa, como a Azul, não disponibiliza ação ordinária, eu já ligo o sinal de alerta. Eu já tenho a tendência de evitar essa empresa. Agora, como saber se uma ação é ordinária ou preferencial? Ou até mesmo, como saber se é uma unit? Então, a ação ordinária, o código da ação termina com 3. A BEV3 é um exemplo, ITUB3 é outro, PETRA3 é outro. Essas aqui são as ações ordinárias. As ações ordinárias de Ambev, Itaú e Petrobras. Já a ação preferencial, o código da ação termina com o número 4. Exemplo, ITUB4 é a ação preferencial do Banco Itaú. PETRI4 é uma ação preferencial da Petrobras e Azul 4 é a ação preferencial da companhia aérea Azul. Existe um mito de que se você tem a ação preferencial, você vai receber mais dividendos. Isso não é verdade. Por exemplo, o Itaú não faz distinção se é ação ordinária ou preferencial. Ele paga o mesmo valor de dividendos para cada ação. E o mais interessante é que a ação do ITUB 3 é até mais barata que a ação do ITUB 4. Porque o ITUB 4 tem mais liquidez. A liquidez tem um certo preço para quem movimenta milhões de reais na bolsa. Não é o nosso caso. Então, proporcionalmente, se você comprar uma ação do Itaú pagando menos e receber o mesmo dividendo que essa aqui, que essa pessoa que pagou mais, que comprou a ação preferencial, em tese, o seu investimento estaria rendendo até mais. Não é mesmo? E a ação Unity pode ter final 11, salvo engano também final 12, mas o mais comum é ter final 11. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado e até mais.